Bom dia pessoal, tudo bem? Vos fala, sou Yuri, trabalho aqui na ScriptCase, na parte de teste, qualidade, área também de desenvolvimento. E a ideia desse seminário aqui junto com o Márcio, a gente está tirando algumas dúvidas em relação à conversão, né? A gente vê algumas dúvidas e, por exemplo, uma das dúvidas que eu já estou vendo aqui é de Newton, né? Que ele fala que tem uma dúvida que é bem simples, que se é possível fazer a conversão da versão 4 direto para a versão 9. Aí eu tenho que passar pelas outras versões. Na versão 9, se você observar diretamente no menu, a gente disponibiliza apenas a versão 6, 7 e 8. Apenas nas versões 6, 7 e 8 que são disponíveis para fazer a versão. A versão 4, versão 5 são versões antigas. Aí a orientação que a gente passa é que se você possui a versão 4 ou a versão 5, você pode migrar justamente para a versão 8 e da versão 8 você passa para a versão 9. Então essa é a orientação que a gente pede para que vocês possam estar realizando, pois a versão 9 dá suporte apenas a versão 6, 7 e 8, né, para a parte de conversão. Aí por você estar com uma versão um pouco, no caso, antiga, da 5, 4, 5, a própria 3, te orienta que migrem para a versão 8 e os seus projetos na versão 8, aí você migra para a versão 9 aí, que a gente faz um controle de conversão, de versões. Então a orientação que a gente passa é vocês estarem fazendo isso. Bem, pessoal, a gente vai fazer aqui um processo de conversão aqui, tá explicando aqui para vocês. Acho que vocês estão já conseguindo visualizar a tela. A gente está mostrando aqui, pronto, uma das coisas que eu estava falando, em questão da conversão, e para ser realizada 6 para 9, 7, 8, as versões disponíveis para serem migradas para a versão 9, 4, 5, você migra para a versão 8, migra da 8 para a versão 9, para vocês estarem fazendo isso. Vou mostrar aqui um momento para vocês, que a gente sempre sempre é bom reforçar, que para você fazer o processo de conversão, é necessário que esteja na mesma máquina. Por quê? Porque você vai informar o caminho do diretório da versão 8. Por exemplo, mas eu tenho o meu ScriptCase numa outra máquina, o PHP não consegue enxergar diretórios assim na rede. A gente passa aquele barra tudo mais, o PHP não tem essa possibilidade de fazer isso. Então, por isso, o seu ScriptCase, o diretório tem que estar na mesma máquina. Por isso, a gente dá aquela orientação de, por exemplo, eu tenho a versão 8 em uma determinada máquina e instalei a versão 9 em outra máquina. Qual a orientação? A orientação é você fazer uma cópia do seu diretório ScriptCase. Um exemplo aqui, nessa máquina que a gente está fazendo esse teste, que a gente está fazendo essa apresentação, eu tenho aqui os dois ambientes, né? Aqui, por exemplo, muitos casos vão ter dificuldade porque a gente tem a versão 8 na mesma máquina e colocou a versão 9 na mesma máquina para estar trabalhando. Mas, por algum motivo, você tinha a versão 8 numa máquina e instalou a versão 9 em uma outra máquina. Nesse caso aqui, a gente tem a versão 8 aqui nessa máquina e a gente tem as instalações, por exemplo, ScriptCase 8. Caso eu queira fazer uma conversão e a orientação é que esteja na mesma máquina, eu tenho que fazer uma cópia desse diretório aqui. E quando você fazer essa cópia, estou vendo aqui algumas dúvidas, a gente vai estar tirando todas elas, mas deixa eu só estar explicando essa parte de conversão. Então, quando a gente faz uma cópia do diretório, a gente bota na mesma máquina que está na 9, ou no disco local C, ou no mesmo ambiente www-root da 9, fica assim a questão de vocês, mas a orientação que a NetMake passa é que vocês façam a conversão que esteja no mesmo diretório. Caso você tenha instalado a 8 e a 9 na mesma máquina, aí não tem problema nenhum. Mas caso a versão 8 está em uma máquina e a 9 em outra máquina, a gente orienta que você copie seu diretório, só o diretório ScriptCase. Não precisa copiar a pasta www-root, a pasta v81, a pasta NetMake. Não precisa copiar todas essas pastas não, diretório. Você só vai copiar a sua pasta ScriptCase, entendeu? Então é justamente essa orientação. Eu copiei o www-root, copiei a pasta v81, copiei toda a pasta NetMake. Não é preciso, não é necessário, porque aí você está levando componentes, coisa de PHP que não, para o processo de conversão não precisa. Você apenas precisa copiar
a pasta do script case. Aí o pessoal está falando aqui, é por causa do banco? Sim, exatamente, justamente por causa do banco. A gente tem as informações aqui, o default da instalação que a gente faz sempre está lá com o SQLite, né? Então a gente sabe, fica lá uma informação no próprio diretório do script case do banco que a gente acessa e faz o processo de conversão. Mas, por exemplo, se você instalou a 8 num servidor do MySQL, ficam as informações aqui justamente registradas na base e ainda a gente faz justamente a checagem de conexão e para fazer a conversão. Então a orientação que a gente pede é: copiou, colocou na máquina da V9, pode iniciar o processo de conversão. Por exemplo, eu tenho esse diretório aqui do SC8, que é a versão 8 do script case, onde a gente instalou, e eu tenho a versão 9 aqui já para poder utilizar a questão da versão 9 do script case. Por exemplo, aqui a gente tem uma versão 9, pronto, SC9. Então eu tenho aqui a versão 8, acessando numa porta 8081, e eu tenho aqui SC9 e outra porta, ou seja, eu tenho 2 Apache, 2 PHP instalados nessa máquina. Então, processo de conversão aqui, se você observar, vou me logar no admin, para acessar a versão 8, você vai observar que vamos ter 2 projetos aqui que a gente utilizou, que eu fiz a importação deles e criei essa é a última versão da 8. E quando eu sair daqui, vou fazer aqui, eu tenho a versão 9. Para esse exemplo que a gente está citando aqui, a versão 8, essa aqui, eu instalei ela num banco MySQL. Então minha versão 8 está no MySQL e esse MySQL está em outro servidor. E eu tenho a versão 9 aqui instalada nesse servidor aqui no MySQL. Então estou usando de MySQL para MySQL. A única diferença é que a versão 8 está instalada, o banco está configurado em outro servidor, em outra máquina. Então com isso, com a versão 9 aqui, utilizando esse MySQL, eu venho e justamente faço a parte de conversão da versão 8 para a versão 9. E você vai informar que ele vai pedir um diretório. Justamente por isso a ideia de você copiar a pasta para a versão nova, para você informar qual diretório está o seu script case. No meu caso aqui, nessa máquina, ele está nesse diretório aqui, ó, netmake, v81, www-root sc8. Pronto, feito isso, ele vai perguntar diretório do script case. Aí eu vi uma pergunta aqui de Graciela, diz assim, mas ele pergunta qual servidor. Na release que nós liberamos, a gente fizemos algumas melhorias em relação ao servidor. Se você botar apenas, quando antigamente você botava o diretório, ele entrava numa outra tela, onde ele ia perguntar, mesmo servidor ou outro servidor. Isso criava muitas dúvidas e nesse processo de conversão. Aquela etapa foi tirada, porque a gente criou mais uma inteligência aqui, para isso, pronto, até a Graciela está confirmando isso aqui. Por exemplo, a gente criou uma inteligência, exatamente, Graciela, é só atualizar. A versão que já está a gente já disponibilizou, que é a 0.10, já está com essa implementação. Então aquela ideia de mesmo servidor ou outro servidor gerava muita dúvida, né? Mesmo servidor era quando o MySQL estava na mesma máquina. O outro servidor que você tinha que marcar era justamente se o MySQL estivesse numa outra máquina, numa outra estação, e eu tinha que configurar. Então aquele passo a gente já tirou, porque a gente aumentou, a gente fez um ajuste, aumentando mais a inteligência de verificação. Por isso, quando eu passar aqui, ó, e eu avançar, não vai ter mais aquela tela de mesmo servidor do servidor, porque a gente já criou uma inteligência que a gente já reconhece diretamente a base, a gente lê um arquivo com todas as informações que a gente tem necessárias de saber em qual banco está e qual isso é MySQL, todos os dados. Então você vê que ele já reconheceu aqui, e vale salientar que esse é MySQL. Então ele já reconheceu e existem já os 2 projetos justamente para fazer isso. Então quem tiver dúvida em relação a isso, pode botar aqui, vai ser mesmo servidor e outro servidor. Aquele ali a gente tirou, aquela parte das últimas versões, porque realmente gerava-se muitas dúvidas, muitas pessoas ficaram em dúvidas, assim, o meu mesmo servidor e outro servidor, e aquilo ali era em relação a banco de dados, não tinha nada a ver com diretório de script case. Então nós tiramos essa parte e seguimos adiante. Então faço o processo de conversão e ele já vai começando a alimentar. Então é bom vocês estarem atualizando, né, para a versão que está aí hoje, na release 10, para vocês verem essa implementação que foi realizada
justamente de que a gente tirou a opção de mesmo servidor e outro servidor, justamente que criava-se muita dúvida. Mas pronto, você está perguntando o que significa esse botão de inverter. É só uma opçãozinha na tela que você tem lá as opções. Se você clicar para inverter, ele só vai botar, selecionar outra opção. É como se fosse mudar dinamicamente lá, para você não ficar, imagine, se você, o meu aqui, o exemplo foram 12 projetos, mas se você tiver 15, 20 projetos, você tem que clicar selecionando cada botãozinho lá de rádio, um outro, descendo e selecionando um por vez, né? Aí com aquele botão não, ele já separa todos, de um ou outro, de uma forma mais rápida, né? Senão seria aquele processo manual, você tem que selecionar um por um, mas agora vai e já é automático, né? Já seleciona tudo. É o famoso selecionar todos ou não. Pronto, César, tranquilo. Voltando assim para essa parte de migração, para vocês entenderem, a conversão ela vai levar todas as informações existentes no seu projeto. Copia todos os eventos que você está utilizando, os métodos, bibliotecas, temas, formatos livres, esquemas, templates, tudo isso aí, e vai levar tudo que tiver existente lá na sua aplicação, no seu projeto, como dicionário de dados, aplicações. Então a gente leva todo, principalmente quem utiliza muito questão de versionamento, também é atualizado, é convertido. Então todas as informações do seu projeto é levado, você não perde nada. Tem todas as informações ali que existe na versão 8, vão para a versão 9, fazemos uma cópia. Então todas as suas modificações. Agora o seguinte, você na versão 8, está com o seu projeto, converteu para a versão 9. Aí teve uma necessidade de fazer uma alteração na versão 8. Aí você fez uma modificação na versão 8. O que é que precisa fazer agora? Você vai precisar converter novamente esse projeto para que essa modificação que você fez na versão 8 vá para a versão 9. Imagina, você já fez a conversão, já está trabalhando na versão 9, aí teve a necessidade de mexer na versão 8. Então, precisa converter novamente, porque essa modificação que você fez depois da conversão não é levada, aí você tem que realizar o processo novamente. Então, é bom fazer essa observação aí, porque tem que fazer sempre esse ajuste. Então, caso você tenha já converteu a primeira vez e tem lá os seus projetos, a gente entra numa tela perguntando se você converte, se você deseja sobrescrever ou não. Então a gente pede para vocês terem muita atenção, leiam bastante qualquer passo na hora da migração. Os textos já foram revisados, estão bem mais conceituados lá, então observem todas as mudanças que vocês venham fazer, que vocês forem fazer, leiam antes, tem lá, deseja sobrescrever, deseja realmente converter ou não, tudo mais, para qualquer tipo de eventualidade, né? Então observem só o processo, tem lá, você deseja sobrescrever ou não, então só a gente pede essa orientação no processo de conversão para vocês estarem observando. Márcia, alguma coisa, alguma observação a falar? Ok, até agora todas as dúvidas aqui, o pessoal está com algumas dúvidas de ambiente, não é isso? Isso. Pronto, a gente vai falar um pouquinho sobre o ambiente aqui de vocês, do ambiente, para vocês, a gente vai estar respondendo algumas perguntas. Eu acho que são duas partes, tem a parte de perguntas do ambiente, de PHP, etc. Eu vi uma pergunta lá em cima em relação à licença, né? Por exemplo, se eu tenho um ambiente da versão 8 e eu tenho uma licença da versão 9, pronto. A licença é por ambiente do ScriptCase, gente. Você está com a versão 8 aí, sua licença, aí essa licença é apenas para a versão 8. Para a versão 9 é gerada uma nova licença para você estar utilizando. E a versão 8 eu perco de modo algum. A versão 8 você ainda vai estar trabalhando com ela. A sua licença lá é por máquina e por versão. Então sua licença vai estar trabalhando na 8, fez a conversão, registrou a versão 9. Você pode ter duas versões trabalhando na mesma máquina. Então isso aí você não tem nenhum problema em relação a isso. O que vocês puderam observar que a mudança da versão 9, a gente acarretou a mudança do PHP. Então, por exemplo, nessa máquina aqui que eu fiz a conversão, eu tenho as duas versões. Sim, já voltou. Deixa eu só complementar aqui algumas informações, Yuri, com relação à licença, tá, pessoal? Todo mundo que tinha upgrade ativo tem a licença da V9, caso vocês não tenham visto ainda. É só acessar lá o ambiente do usuário no site, tem lá a licença, ou fala com a gente aqui no chat, a gente esclarece aí alguma dúvida. Sobre migração, só reforçando,
nessa página a gente abriu um canal, tá? De suporte para casos de conversão. Então, se vocês vierem aqui na página, tem aqui o suporte por chat, tem aqui o íconezinho para você também clicar, e aí ele habilita aqui o suporte diretamente com a nossa equipe, e vocês podem esclarecer aí as dúvidas de conversão, ok? Então, se no processo de conversão aí surgir algum problema, alguma coisa inesperada, vocês podem falar aqui ao vivo com o pessoal do suporte, em horário comercial, e a gente disponibilizou esse canal para vocês, tá? Com relação à licença também, vocês podem entrar no chat normal do site, a gente pode esclarecer aqui qualquer dúvida. E aí, dando continuidade, então, aqui às dúvidas. Então, o primeiro passo a gente mostrou um pouco sobre a conversão, né, em si. Agora, no segundo passo, o Yuri vai falar um pouco sobre as questões do PHP 7, as questões de ambiente, e também geram bastante dúvidas. Ambiente de produção, PHP 5.6, PHP 7. E no terceiro momento, a gente vai falar das aplicações em si, ou seja, mudanças de layout, mudança de tema, o que é que isso tudo vai influenciando. E aí, tem algumas dúvidas aqui falando sobre isso. Então, deixa eu passar, então pode falar aí, deixa eu só ligar aqui também. Pronto, pessoal. Então, falamos acerca da conversão. Essa parte eu acho que algumas pessoas já até disseram ok, até entenderam o processo de conversão. Só naquela observação, preste atenção nas telas, na interface, que cada um está bem intuitiva. Para vocês estarem vendo aí, uma das mudanças que nós fizemos foi isso. Para deixar mais intuitivo, a gente tirou aquela opção de mesmo servidor de servidor para a gente reconhecer já. A gente automatizou mais o processo de conversão, né? Mas voltando lá, vocês perceberam que na versão 9 a gente mudou a versão do PHP, né? A gente está utilizando o PHP mais novo aí, que é o 7.0. Ainda já sabemos, já existe o 7.1, que já estamos já homologando de acordo com a versão, mas até o exato momento estamos usando o 7.0. A gente vai falar um pouco das melhorias do PHP mais novo. Mas uma das coisas que a gente está querendo frisar aqui para vocês é, por exemplo, eu tenho no caso um PHP 5.6 e eu tenho um sistema publicado lá com 5.6. Isso aqui eu vou até trazer um exemplo que teve uma situação aqui que determinado, principalmente serviços de hospedagens, utilizavam PHP 5.6 e até no ambiente de produção era o PHP 5.6. Mas aí quando foi atualizado para o PHP 7.0, alguns estavam funcionando e outros deixaram de funcionar. E o porquê? Isso aconteceu porque o PHP 7.0, se vocês verem na documentação, a gente vai estar salientando aqui algumas observações, tiveram duas mudanças nos principais bancos. Quais foram? MySQL e o SQL Server. Ou seja, aquelas conexões existentes no PHP 5.6 na versão 8, que eram MySQL Transaction e No Transaction. Se você observar, os projetos que estavam utilizando essa conexão MySQL Transaction e No Transaction, no momento da conversão, nós alteramos para utilizar o MySQL PDO. É bem verdade que muitos não tiveram esse problema porque já estavam utilizando o MySQL PDO nos projetos do PHP 5.6. Então, com essa mudança que o PHP 7.0 ele removeu para o MySQL aquela MySQL Transaction e não Transaction, que eram aquelas funções internas do próprio default do MySQL. Então, no momento da conversão, a gente altera essas conexões para utilizar o PDO. Porque se você converter, se fosse gerar o seu projeto, ia estourar vários erros de conexão, erros lá de PHP. Então, por isso a gente fez essa mudança. Não apenas no MySQL, como também no SQL Server. Se você observar lá no seu projeto, quando você for criar uma conexão, você vai observar que ele vai listar apenas duas conexões, que são o MySQL PDO e o MySQL IE. Lembrando que esse MySQL IE foi implementado no PHP 7. Foi uma das solicitações, pessoal, eu tenho um MySQL, quero utilizar a conexão MySQL IE, então a gente implementou para a versão 7. Então essas duas mudanças aí do Transaction e não Transaction, e do próprio SQL Server, que também foi uma das mudanças no PHP 7 que eles eliminaram mesmo o Transaction e aquela extensão do MS SQL Server.
Então, por isso, no processo de conversão, a gente muda essas duas conexões, os tipos de conexão. Do Transaction e Neo Transaction, nós mudamos para o PDO. O SQL Server a gente faz a mesma mudança também, que muda para o PDO, justamente para não ter esse problema. Então, o que acontece? Teve uma situação que ocorreu que o cliente estava usando o PHP 5.6 e o MySQL Transaction. Aí ele foi atualizar no servidor dele para o PHP 7. Qual foi o problema? Deu um erro lá, porque o PHP 7, a gente, como ele eliminou o Transaction e o Transaction, aí estourou erro de conexão. E não é, no caso, esse erro do script case, não, esses erros foram tratados, mas aí em relação ao ambiente. Então, por isso eu recomendo, se você tem o seu PHP 5.6, as aplicações que foram desenvolvidas na versão 7 podem rodar no PHP 5.6? Pode. Então, se você está no seu ambiente do PHP 7, ou melhor, você desenvolveu o seu projeto na versão 9, então nós recomendamos que você pode publicar na versão 5.6 para cima. 5.6 e 7 vão estar normais. Então, mas se você está no seu... Agora com observação, se você já tem um ambiente 5.6, que foi o que aconteceu, está com o ambiente 5.6 e não tem... Aí atualizou o PHP 5.6 para o 7, então, e você estiver utilizando MySQL Transaction ou não Transaction, a orientação que a gente passa é que você modifique a sua conexão para o PDO. Então, você não vai ter esses problemas aí não. Então, questão de ambiente de produção, já dando uma pincelada, mas já entrando também nesse processo de publicação, se você já está com o seu ambiente lá da versão do projeto da versão 9 do seu script case, você quando for publicar, você pode publicar tanto no 5.6 como no PHP 7. Então vai rodar completamente isso aí. Porque isso aí é mais servidor de hospedagem, que você tem um PHP só e tal. Então a gente está fazendo essa observação aqui para serem feitas. Tem uma pergunta aqui se houve alguma mudança com relação ao Firebird. Não, o Firebird não foi feita nenhuma mudança. A gente foi feito um ajuste porque o PHP 7 ele tem um bug na própria conexão do Firebird, viu, César? Mas a gente já ajustou. Era um problema do próprio PHP quando a gente com mesh detalhe. Inclusive tem até no fórum isso, no fórum nacional lá, na parte de bugs, foi um dos casos que a gente resolveu, porque o PHP 7, como a gente abre duas conexões, a gente está trabalhando com mesh detalhe, aí o Firebird, o que acontece? Quando o Firebird abria as duas conexões, o PHP matava uma delas. Então a gente teve que fazer uma mudança específica para o Firebird. Lembrando, essa mudança foi apenas para o Firebird, não afetou nenhum outros bancos. Foi um específico do Firebird com o PHP 7. Então, o PHP 7 com o Firebird, ele não estava levantando duas conexões. E ele levantava uma, quando ia levantar outra conexão, ele matava. Então, isso era quando a gente utilizava modo de segurança, mesh detalhe. Então, tudo isso aqui a gente foi resolvido na versão. Então, você acompanha lá no fórum, tem até um tópico lá em relação a isso. Então, o único problema existente com o Firebird foi esse. A gente está frisando aqui, deixando bem claro que a única mudança do Firebird foi essa. E ele já vai estar normal. Então o Firebird, MySQL, SQL Server foram essas mudanças que teve. O do Firebird foi devido a um bug no PHP 7, viu? Mas a gente já resolveu internamente nas mudanças do próprio código aqui. Então isso aí já está tranquilo, viu, César? Pode estar trabalhando normal. Tem uma pergunta aqui de Graciela, se na conversão muda automático as conexões existentes nos projetos. Sim, na conversão para MySQL e SQL Server, apenas para essas conexões a gente está mudando. Por exemplo, se você está usando Firebird, Postgres, Oracle e as demais conexões Access, permanecem inalteradas. A conversão vai pegar o seu próprio tipo de conexão e vai levar. As mudanças foram apenas para MySQL e SQL Server, MySQL Transaction e não Transaction e o SQL Server puro. E como foram eliminadas do PHP, na hora da conversão a gente está mudando do MySQL para utilizar o padrão PDO. Mas você pode editar a sua conexão e utilizar o MySQL. A gente fez essa mudança no processo de conversão
justamente para não dar erro, porque muitas pessoas iam converter, caso você esteja utilizando o Transet ou o Transet, converteria, se fosse gerar logo o projeto, ia estourar vários erros. Então a gente, já pensando nisso, a gente já fez essa mudança, justamente devido a essa mudança do PHP 7. Então, MySQL e SQL Server, a gente vai fazer faz essa mudança aqui no processo automático de conversão. Se você observar lá na versão 9, for criar conexão no MySQL, vão haver duas conexões, que é a PDO e a MySQLi. Então aí fica a orientação de caso vocês queiram utilizar. Tem mais uma pergunta aqui de Emerson. Na conversão, dicionário de dados, idiomas, bibliotecas externas são levadas juntos? Sim, são copiadas todas essas partes. Tema, dicionário de dados, idiomas são levados. Então, os projetos, tudo que você fez no projeto da versão 8 vai ser copiado para você estar utilizando a versão 9 e a partir daí você já vai colocando as novas funcionalidades, vendo as mudanças que foram feitas e você começa. Temos uma pergunta aqui de César. Após a conversão, o meu projeto na versão continua intacto ainda? Sim, a mudança não vai acrescentar em nada. A versão 8 continua normal. No processo de conversão, só para vocês entenderem, a gente na versão 8 só vai ler a base. A gente não faz nenhum tipo de... Não vou utilizar até esse linguajar. A gente não dá nada de insert, update, delete, não. A gente apenas lê o banco e aí a gente pega as informações para serem inseridas na nova base da versão 9. Então, o seu projeto da 8, suas aplicações da 8 continuam normais. A gente não mexe, fica intacto. Você não vai ter nenhum problema de nada em relação a isso. E vão ser copiados para a versão 9 e você vai estar trabalhando normal aí. Então acho que já responde essa dúvida aí de vocês, tranquilo? Ok, Yuri. Bom, acho que eu estou separando aqui as perguntas para o Yuri de acordo com o tema que ele está falando, né? Então ele estava falando agora de ambiente e tem outras perguntas aqui também ainda da parte das aplicações que a gente vai colocar. Então, essa do César foi a última que a gente tinha de ambiente. Eu tinha uma aqui do Antônio Carlos Carvalho, que ele falou que usa o script case desde a versão 2 e teve agora na conversão do 3 para o 4, do 6 para o 7, e do 4 para o 6 e do 6 para o 7. Nesse caso, Antônio, eu indico que você fale direto com o nosso suporte, que de repente a gente pode até ajudar com uma conversão aqui dentro, que a gente já tem todas essas versões instaladas, né? Que às vezes quando você vem em uma versão tão antiga, para você montar todos esses ambientes fica um pouco complicado. Então o nosso suporte também pode te ajudar nesse sentido. Um sistema de uma versão mais antiga trazer, pelo menos para a versão 8, para você poder migrar para a versão 9. Então, nesses casos assim, um pouco mais complexos, versões mais antigas, eu recomendo esse contato, caso você não consiga ir. Ok, então agora mudando um pouco para a parte do se for customizado, né? Tem uma pergunta aqui do Ricardo. Ele disse que tem a versão 8, se for migrar para 9, as marcas, funções do PHP são convertidas, tem um help para converter elas, então acho que o Yuri pode falar um pouco sobre essa parte agora. Bem, pessoal, só fazendo uma observação aqui. Grande César, perguntando aqui a versão do SC no host, será alterada para a versão 9? Isso aí é mais com a equipe de hospedagem, né? Isso aí tem que entrar em contato com a sua equipe de hospedagem para vocês estarem vendo essa questão do qual é o PHP que eles utilizam, se eles fazem essa migração de atualização. A gente pede a gente pede toda essa notificação aí que para vocês estarem passando para as suas equipes de hospedagem para eles estarem fazendo. Uma observação que eu falo para vocês também é, por exemplo, se não, meu tema não veio, o meu projeto não copiou, tudo isso, às vezes pode ser até permissão dos diretórios, porque como vocês sabem, os diretórios a gente faz uma cópia do diretório para o outro. Provavelmente alguma coisa de permissão não veio. Se não está lá, por exemplo, converti, os meus projetos não estão exibindo. Seria bom, aí a gente tem uma opção lá na parte de administração, lá na própria interface do script case, tem lá configuração, administração, onde você pode ver seus projetos e usuário. Aí você pode editar com esse usuário aí para ver se provavelmente foi alguma questão de privilégio que estava marcado, que estava de uma forma ou outra, para ver lá, porque a gente já pegou alguns casos que os projetos não foram carregados e viu que era uma permissão de um privilégio que estava faltando lá no usuário. Ele tinha marcado na 8 e por algum motivo ele tinha esquecido que tinha marcado essa opção, aí ele foi lá e viu que realmente era um privilégio, então, que estava faltando. Então, seus projetos sempre verifiquem
acesse o projeto, vá lá em projeto, veja o tema. Provavelmente, em algum motivo, você estava utilizando e, por algum motivo, na versão 8, você tirou o seu tema, o seu template da visualização. E aí, na versão, aí quando for acessar, cadê meu tema? Por que não está aparecendo? Vá lá em projeto, propriedade, só para você identificar se seu tema veio, se seu tema está sendo listado. Provavelmente ele apareceu, mas não está sendo selecionado. Às vezes não está com padrão. Então, esses detalhes você pode observar na própria ferramenta. Tanto os seus projetos, se forem importados, edite seu usuário, foi algum privilégio que faltou, porque na hora da conversão foi feita alguma mudança na versão 8, como tiveram casos aqui que o usuário fez alguma mudança na versão 8 e esqueceu, converteu e viu que não estava faltando, e quando ele foi ver na versão 8, realmente eu tinha tirado isso aí, então eu tinha feito essa mudança tal. Então está lá na versão 9, veja lá, acessa a sua parte da administração, lá em configuração administração, veja se os projetos, veja se os seus usuários estão lá todos, se foram convertidos, edite, vá na parte de esquema, projeto esquema, veja se seu template está lá, acesse tudo aí. Se ocorrer algum processo numa cópia, porque como são arquivos que estão sendo copiados, às vezes pode ser algum processo de permissão, e falando já em ambiente Linux, às vezes o diretório da versão 9 estava faltando uma permissão recursiva e nesse caso não copiou. Aí o nosso suporte, tanto a minha pessoa, a nossa equipe aqui, já está monitorando esses casos, e também a gente está dando toda a disponibilidade aqui para vocês de dúvida e em relação a esse problema. Yuri, eu fiz uma conversão, não vi os projetos, a gente vai avaliar, provavelmente foi alguma permissão que faltou no ambiente Linux, no ambiente Mac, provavelmente faltou uma permissão lá no diretório, a gente vai, acessa, a gente ainda está dando todo abrindo esse canal, tanto de comunicação, para a gente estar ajudando vocês aí nessa questão, porque às vezes é um detalhe de ambiente, está faltando alguma coisa em relação a isso, mas a gente tem 80%, vamos dizer assim, uma estimativa de 80% dos casos que deram tudo certo. Alguns foram com algum problema de banco, alguma questão de ambiente, que é normal desses casos, ir ambiente para um com o outro, mas a gente está, no caso, disponível justamente para estar atendendo a vocês. Caso aconteça esse problema de conversão e refazer, vai resolver. Ricardozinho, caso aconteça esse problema de permissão, se refazer a conversão, vai resolver tudo, que as permissões foram acertadas, com certeza. Você chega, por isso na hora quando você for instalar a versão 9, que o pessoal às vezes faz uma instalação manual, dá as permissões lá no diretório de script direitinho, vai. Se você viu que você fez a conversão, sentiu falta de um template, de alguma situação, dê as permissões na versão 9, lá no diretório, e refaça o processo de conversão. Aí quando você refazer, você vai ver que esse projeto que já foi convertido, ele vai estar naquela parte lá embaixo, você deseja sobrescrever ou não. Aí você marca lá, por isso só frisando novamente, verifique lá a interface, tá bem intuitiva para você ver o que você vai fazer. Aí como você já converteu a primeira vez esse projeto, ele vai estar na uma outra tela embaixo perguntando se você quer sobrescrever. Você marca para sobrescrever, que o processo será refeito, então ele vai copiar novamente os diretórios, os temas, então ele vai sobrescrever. Então toda essa parte aí já está bem tranquila. A gente está vendo uma boa segurança, a gente tem recebido muitos feedbacks positivos em relação à conversão. Minha conversão deu tudo certo, converteu. Uma ou outra questão de ambiente, gente. Falo isso porque eu estou gerenciando essa parte, estou na frente, estou vendo toda essa parte aqui, feedback com os usuários, tanto eu como a Márcia e toda a equipe aqui, a gente está antenada para esse caso. Então a gente tem vindo feedbacks positivos. Uma ou outra questão de ambiente, gente. É questão de ambiente, faltou alguma observação, uma permissão, alguma coisa disso. Por isso, se você foi lá, acessou em configuração de administração, viu que o projeto estava, mas ele não estava selecionado, aí botou para selecionar, salvou, gerou, já funcionou. É um ou outro detalhe que fala em questão de ambiente. Então, a gente tem uma equipe aqui já projetada para isso, para atender toda essa parte de conversão de vocês. Tanto essa parte de 5, 6, 7, então a gente está com esse canal aberto aqui, já tem uma equipe já preparada, já justamente para atender essa necessidade de vocês. Tranquilo? Eu te pergunto aqui, Márcia. Porque veja só, isso aí, às vezes, quando você está usando o instalador da gente, a gente habilitou umas determinadas configurações, que são, por exemplo, Post Max Size, Memory Limit. São diretivas. São diretivas
A tela está compartilhada, né? Pronto, eu vou mostrar aqui para vocês. Por exemplo, quem está usando o instalador da gente, a tela está compartilhada aí. Então, com o ambiente da gente, vou acessar aqui para a gente estar mostrando para vocês. Como projetos são muito grandes, aí a gente colocou um limite aqui no próprio processo do PHP. Existem algumas diretivas aqui, vou mostrar para vocês. Só abrir aqui. Tem aqui. Então vamos aqui no WordPad mesmo. Por exemplo, post max size 512. Pode botar 1024 aqui, dependendo do tamanho do seu projeto. Se você viu que travou, porque você, sei lá, tinha muitas aplicações e tudo mais, aí você pode fazer uns ajustes aqui na post max size, justamente, principalmente nessa diretiva. Vou aumentar para 1024, 512, o memory limit. Aí você faz essa alteração, altera o php.ini, salva e reinicia o seu servidor web. Reinicia lá a parte da versão 9. Então você faz esses ajustes aqui porque um ou outro, como teve uma necessidade aí, vai ter alguma necessidade que existem projetos muito grandes, projetos e tal, então a máquina travou porque justamente alguma diretiva aí atingiu o tamanho máximo durante o processo, aí requer uma alteração no post max size, memory limit, justamente para você alterar o seu ambiente, justamente para estar fazendo esse ajuste aí, mas é um ou outro que isso é necessário, não em todos, mas um ou outro que vai precisar desse ajuste aí para ser feito. Pronto, em relação ao PHP, gente, vocês, em relação, como acompanhei todo o processo do desenvolvimento da versão 9 e das mudanças, a gente fez um levantamento das principais mudanças que tiveram no PHP 7 e nós ajustamos de acordo com o código, tanto da aplicação gerada como do desenvolvimento. Em relação a isso, por exemplo, a mudança do 5.4 para o 5.6 foi uma mudança muito grave, foram mudanças que realmente de funções, de melhorias, de recursos que até a forma de desenvolvimento a gente teve que adotar justamente devido ao PHP. Para o 5.6 para o 7 não foram tantas, mas foram mudanças em questão de construtores, que eles mudaram a forma de classe, de construct, em relação a isso. Como vocês utilizam muito as macros da gente, então em relação às macros da gente, não tiveram nenhuma mexida, não tiveram nenhuma alteração. A única agora que me faz lembrar foi a scdate, inclusive tem lá no fórum, por isso se vocês quiserem qualquer dúvida, acompanhem lá no fórum que a nossa equipe está lá atenta em relação a todas as dúvidas lá no fórum. Também tem pessoas ativas ali para estar respondendo. Então teve só uma situação no scdate que foi uma mudança no PHP. E a gente teve que fazer uma mudança devido ao array, devido a uma mudança que eles foram fazer uma melhoria. Então, vou mostrar aqui para vocês as principais mudanças que tiveram aqui no site PHP, que ele mostra, né? As funções que foram modificadas. Dessas aqui, que vocês podem observar, a gente não utilizamos algumas, mas como a gente utiliza um padrão mesmo, desenvolvimento e tudo mais, a gente não precisou ter muita mudança aqui, nem a substr, que é até uma marca que a gente utiliza, não teve nenhuma mudança, mesmo com essa mudança do PHP 7, continua normal. A gente teve só umas mudanças que tiveram aqui em relação ao construct, deixa eu pegar aqui, mudanças incompatíveis, para estar mostrando para vocês. A gente teve uma questão só de funções internas, de construct, que o próprio PHP estava mudando. A função list a gente não está usando mais, por isso não teve muita mudança, mas a função list aí que teve do seu controle de array, que não é muito utilizado, né? Mas se tiver alguma pessoa utilizando list, é bom vocês estarem vendo aí, porque existem muitas funções internas que foram, como o Chipcase disponibiliza para vocês estarem utilizando seus métodos, bibliotecas. Aí uma função ou outra que foi eliminada, aí seria bom ver até a documentação, porque como é a questão do código do usuário, o Scriptcase a gente não altera, porque é código do usuário. Por exemplo, tem até uma pergunta aqui de Arnaldo, quando é que vai ser a solução da marca scdate? Já foi solucionado, Arnaldo. Na versão que a gente vai liberar na segunda-feira, já vai resolver isso. Na verdade, foi um probleminha do PHP 7, em relação a isso, né? Que foi a questão da formatação,
tem lá no fórum a gente falando, foi uma questão de formatação mesmo, da função de como o PHP estava retornando, aí por isso, mas já foi modificado, já foi ajustado, inclusive eu mesmo botei até um tópico lá, dizendo que foi resolvido na próxima versão, foi ajustado. Era só questão de formatação, porque quando a gente utiliza a formatação interna de ano, mês, dia, tudo junto, quando o PHP 7 estava retornando por causa da mudança do for each, que ele fez uma mudança logo mais aqui embaixo, por isso eu consigo identificar numa mudança no for each que teve em relação ao ponteiro interno do array, aí quando ele fazia ano, mês, dia, ele vinha quebrado, ele retornava ano, tracinho, mês, tracinho, dia. Então foi uma mudança no PHP, no for each, que a gente teve que alterar. Não estourou muito aí fora, por quê? Porque muitas pessoas já utilizam como formato interno com hífen, essas coisas, mas um ou outro a gente fez um levantamento que teve uma dificuldade nisso aí, usando esse sedate, mas já foi resolvido, na versão de segunda-feira já vai estar solucionado. Já aproveitando o ensejo aqui, né, em relação ao uso de variáveis globais, a gente só está realizando alguns ajustes, mas eu creio que nas próximas atualizações, ou versão 11, 12 ou 13, nas releases que vamos estar lançando posteriormente, já vai estar solucionado em relação a umas melhorias que nós estamos fazendo no widgets aí, para o pessoal estar utilizando. Tranquilo, Arnaldo? Tamo junto, meu amigo. Precisando. Outra coisa aqui que a gente tá vendo também em relação quem utiliza muito a aplicação Blank de métodos, eventos e tal, deu uma debugada boa. Eu vi até uma orientação do pessoal solicitando, vou estar levando para a gente estar conversando com a equipe de desenvolvimento, com a diretoria da empresa, para a gente estar vendo a questão das mudanças do PHP em relação às pessoas que utilizam código aí, utilizam muito código. Muitas pessoas aqui não tiveram muitos problemas, mas um ou outro que teve, e em relação a um ou outro que teve, porque estava usando uma função que já foi eliminada do PHP 7. Inclusive os projetos que nós estávamos utilizando, apenas um estava utilizando algumas coisas antigas que a gente precisou modificar, mas futuramente a gente vai liberar lá no site para vocês estarem vendo, se você estava utilizando a versão tal e alguma função que foi eliminada do PHP 7, a gente já vai estar disponibilizando para vocês, mas vocês podem também já estar observando o PHP.net. Tem várias observações aí que eles falam de funções que vocês, caso vocês estejam utilizando e teve esse problema, vocês já terem ajustando. Em relação às macros da gente, a gente mesmo já ajustou, já fez todo adaptou justamente para a versão 7. O problema do SCD, como a gente usa algumas funções do PHP, aí realmente a gente passou por esse problema, mas já foi resolvido em relação a isso aí. Veja só, deixa eu ver outra pergunta aqui, certo? Em uma conversão, Ricardo, em uma conversão tem como converter todos ou apenas certos projetos? Isso aí fica à mercê do usuário no momento. Você pode converter ou todos seus projetos ou nenhum em um. Vou converter, por exemplo, imagine você tem 10 projetos. Não, eu quero converter esses 2, depois mais 2. Aí esse processo aí vai estar lá disponível para vocês. Vocês podem ir de pedaço, né? Vocês podem estar convertendo de pedaço aí os projetos de vocês. Só lembrando, sempre observem a interface lá, porque se você já converteu uma vez, você vai observar que o seu projeto que já foi convertido, ele vai aparecer na lista de baixo e ele vai perguntar se você deseja sobrescrever ou permanecer. Então tome cuidado nisso aí, porque às vezes você está lá marcando em cima e não viu o projeto de baixo que você já converteu, aí tem lá para sobrescrever ou permanecer. Aí se você marcar para sobrescrever, todas as mudanças que foram feitas na versão 9 que você fez serão sobrescritas. Então fiquem atentos em relação a isso. Sempre no processo de conversão, observe, veja lá o que a tela está dizendo, para vocês não terem esse problema em relação a isso. A interface está bem intuitiva, todos os passos lá foram revisados, então prestem atenção aí. Não tenham medo de clicar nem de converter, não. A orientação que a gente pede é só vocês estarem observando ali o que cada passo está dizendo, para que você não venha sobrescrever um projeto aí que você já foi convertido. O Paulo Henrique está dizendo uma pergunta aqui. Bom dia, o problema do PHP com Firebird dá problemas também no lookup de filtro? Pergunto isso porque minha app porque minha app roda na 8, mas na 9 não.
da erro de lookup de filtro. Paulo, passa aqui pra gente, manda um e-mail aqui pra gente, por suporte, pra gente estar avaliando essa tua questão, porque o problema do Firebird deu apenas na parte de abertura de 2 conexões, que foi modo segurança e na parte de mesh detalhe. Essa parte de lookup, Márcia vai estar passando aqui um e-mail para vocês estarem reportando essas dúvidas aí de conversão aí pra gente, porque até o momento essa parte de lookup... Pode mandar pra Bug, né? Pode até mandar para bugs@netmaking.com.br. Passa aqui pra gente dar uma olhadinha no teu caso. A gente pode até ver aí, marcar um acesso pra gente estar avaliando essa tua questão, porque essa parte de lookup de filtro, até o momento a gente não teve algo detectado em relação ao PHP. Pronto, Nilson aqui, respondendo a pergunta de Nilson, ele fez a conversão padrão, mas o template não veio. Meu projeto na nova versão assumiu o outro template. Newton, dá uma olhadinha lá em configuração, administração, ou melhor dizendo, lá em projeto e propriedades, e veja qual template que está selecionado lá. Às vezes deve estar usando algum padrão, às vezes não foi selecionado. Aí dá uma olhadinha lá, porque provavelmente, não sei se foi copiado também, se foi algum problema de permissão. Aí é bom dar uma olhadinha lá em projeto e propriedades para ver se teu template está lá, está disponível, se ele foi copiado ou não. E caso tenha alguma dúvida, entre em contato aqui com a gente. Tem uma equipe já está preparada justamente para atender esses detalhes. Pode ser algum problema de ambiente, alguma coisa que não foi copiado, mas a gente está disponível para atender essa questão. Sim, pessoal, o e-mail é bugs@scriptcase.com.br. Manda pra gente, Paulo, que a gente vai estar dando uma olhada aí nessa tua questão aí, que pode ser algo específico em relação ao Firebird. A gente resolvendo só algumas questões de dependência no PHP 7, mas a gente vai estar dando uma olhada aí com vocês. Pronto, então essa parte aí, viu, respondendo aí de Nilson, viu, Nilson? Aí dá uma olhadinha lá, qualquer coisa pede aí pra gente dar uma investigada. Tem uma mensagem aqui de Flávia Gomes. Tudo bem, Flávia? Na conversão do meu trimenu não exibe o cabeçalho mais. Pode ser feito, já está configurado para exibir. Flávia, dá uma olhadinha se tu estás usando o template nosso. Quando você acessar a aplicação de menu, veja lá, se você lá em layout cabeçalho está marcado para usar cabeçalho, veja lá em cima, tem uma opção de visualização. Aí tem modelo do cabeçalho, modelo do corpo, modelo do rodapé. Verifica lá no modelo do cabeçalho para ver qual que ele está utilizando, se foi aquele que você configurou. Se tiver lá, vamos lá na parte de templates para ver se ele se encontra, para ver se foi algum ajuste, para ver se alguma tag, alguma situação dessa aí, só para dar uma olhada melhor. Se for um template, que às vezes, como a gente dá uma opção para você criar o seu próprio template, aí seria bom você dar uma olhada para ver como é que está. Se ele foi copiado, se realmente o template não está exibindo. Se você está usando um template que estava utilizando, que você mesmo customizou, que estava lá salvo em modo público, projeto, usuário, aí vamos ver se ele realmente foi copiado direito, se deve ter algum problema aí nessa cópia. Se não, dá uma olhadinha lá para ver se ele está disponível, verifica lá se deu algum erro, alguma situação que a gente já está resolvendo. Tranquilo? Bom, tem uma pergunta aqui de Evaldo Baroni. Tem uma emissão de boleto na versão 6, usando o CobreBem.dll, versão 32 bits. Instalei no meu Note a versão 9 64 bits. Irei ter problema? Tipo PHP, Apache, ADLL 32 bits, ou terei que instalar a V9 em a versão 9 32 bits? Evaldo, provavelmente venha a ter alguma compatibilidade devido a DLL. Devido a essa DLL, por ser 32 bits, então o PHP ele é 64 bits agora, que tem duas versões, né? Aí provavelmente possa ter alguma incompatibilidade em relação a isso. Aí caso você sofrer esse problema, você pode voltar para o PHP voltando para 32 bits, porque você vai ter o mesmo versionamento e vai ter a mesma compatibilidade. Lembrando que foi uma das mudanças do PHP 7, né? A gente tem, logo na página de downloads, você vai observar que tem um PHP para 32 bits e 64 bits. Aí você já pode estar vendo essa questão aí, da questão do seu próprio ambiente, porque às vezes essa questão do DLL às vezes pode comprometer em relação a isso, principalmente essa sua geração de boleto, que o pessoal usa alguma máquina, alguma impressão aí para fazer isso, mas essa questão de você provavelmente possa ter algum problema, não a questão do versionamento da sua DLL, como foi essa mudança do PHP, provavelmente você pode estar dando uma olhada a isso, mas qualquer coisa você pode utilizar a de 32 bits, né?
E aí já fica no mesmo ambiente conforme você já estava utilizando. Tranquilo? Tem uma dúvida aqui, e Arnaldo, uma outra dúvida. Quando é que vai ser liberado o calendário com integração com o Google Calendar? Bom, Arnaldo, a gente já está trabalhando, viu? A gente já está bem evoluído, está bem em questão aí, já finalizando só alguns ajustes de template, de Google Calendar, porque também tem a questão do sincronismo. Só dando uma rápida informação aqui, então foram adicionados mais 2 novos campos na tabela do calendário, mas isso aqui, tanto a interface como o Scriptcase, a gente já vai estar dando essa informação aqui, porque caso for utilizar a integração com o Google Calendar, e se for uma aplicação antiga, aí a gente vai ter que mudar a estrutura aí para criar mais 2 campos novos. Por quê? Porque a gente está fazendo a parte de sincronismo, justamente essa parte de comunicação, que os seus eventos que estejam lá no Google Calendar vão ser inseridos para o seu sistema, para essas tabelas novas. Então, justamente a gente precisou fazer uma alteração, inclusive nas tabelas da aplicação de calendário. Hoje, quando a gente for liberar com a aplicação de calendário, aí provavelmente ainda esse mês a gente venha liberar, quando você for abrir ali, você vai ver que a gente cria também as tabelas do Scriptcase. Aí tem lá os campos para você selecionar de data inicial, data final, recorrência, período. Então vai ter mais 2 novos campos lá para você estar utilizando justamente para essa parte de sincronismo, que ele vai pegar todos os seus eventos que estão lá e vão colocar, justamente vão trazer para a base que você está utilizando. Então a gente está só finalizando essa parte de sincronismo, já o processo de teste já foi startado, então já estão vendo toda essa parte aí. Tanto a gente está pensando tanto nas aplicações antigas para utilizarem essa nova API, como nas aplicações novas. Então tudo está sendo bem detalhado, sincronismo, a questão dos eventos, mas aí eu vou fazer um novo sincronismo, e os eventos anteriores entrou um novo. Então essa parte de comunicação aí a gente já está trabalhando no momento, já bolamos toda a estrutura, toda essa parte, então a gente está fazendo toda essa parte aí. Mas eu creio que Márcia vai estar dando mais detalhes aí, desenvolvimento, de como está essa questão, mas está bem adiantado mesmo, né? Então quando a gente estiver já finalizando aqui, Márcia vai fazer um seminário só explicando sobre essa parte do calendário para vocês estarem atualizando, e também essas dúvidas, né? Eu tenho uma aplicação antiga, eu quero utilizar a aplicação nova, então a gente está todo trabalhando em relação a isso aí. Tem outra dúvida aqui, né? De César: eu utilizo o Linux 64 bits e estou com a versão 8 instalada, né? Não estou lembrando se na versão 8 é 32 ou 64. Onde eu posso ver se meu Scriptcase é 32 ou 64? Veja só, como o seu ambiente é Linux, na versão 8, como é Linux, tem 2 instaladores, 32 e 64. Na versão 8, se você baixasse a 64, a gente botava assim como se fosse a 32, porque a gente reconhece o seu ambiente. Se você dá uma olhadinha, você abrir o seu terminal e botar PHP, no caso, o name-a, utilizar esse comando, o name-a, ele vai trazer a versão do seu Linux. Se você for instalar a versão, se o seu ambiente for 32 bits e for instalar o 64, então o 64 ele dá tanto suporte a 32 como dá suporte a 64, porque a gente verifica a versão e a gente instala já a biblioteca aí, todas as bibliotecas para rodar no 32 bits. Agora, se você tem 32 bits e for rodar e for instalar no disponível do 64, aí vai dar problema. Provavelmente na versão 8 você instalou a 64, se seu ambiente for no 32 bits e for instalar 64, o ambiente de 64 bits, o instalador dele já está preparado para isso. Ele já pegar todas as bibliotecas de 32 e colocarem. Mas se seu ambiente for 64, se você pegou o 32 bits, aí você vai ter incompatibilidade. Aí é bom você ficar atento. Por isso a gente recomenda, você pega seu terminal lá do seu Linux, dá um comando, o name-a, o name-a, aí você vai ver a versão do seu ambiente Linux, aí você vai instalar de acordo com a sua versão. Provavelmente você tem instalado na versão 8 64 bits, mesmo o seu ambiente sendo 32 bits, mas a gente já faz todo esse processo aí. A maioria das perguntas a gente conseguiu aqui fazer. De qualquer forma, vocês têm aí o ambiente que a gente disponibilizou, né, para vocês entrarem via chat. Também os tutoriais aqui que a gente disponibilizou nessa página. Então tem aqui o vídeo, o tutorial em texto, e a gente vai disponibilizar esse vídeo também
nessa página e no nosso canal do YouTube, tá? Eu posso colocar lá no fórum também quando a gente disponibilizar para vocês poderem acessar e enviar por e-mail. Caso vocês tenham alguma dúvida em relação, mande esse e-mail pra gente, bugs@scriptcase.com.br. A equipe aí tá disponível aí para atender essa solicitação de vocês em relação a esses alguns detalhezinhos que às vezes comprometem de acordo com o ambiente, mas tá bem tranquilo, a gente tem um feedback muito positivo aí, até no fórum vocês podem estar vendo, de conversões que foram feitas, um outro acontece necessidade de banco, uma situação, mas entre em contato com a gente, que a gente tem uma equipe disponível justamente para realizar toda essa parte aí de conversão de vocês, que a ideia é que vocês migrem para a versão 9, a versão 9 está bem intuitiva, é muito boa, com os recursos novos, então a gente vai continuar no decorrer desse ano também liberando. Com certeza, liberando mais atualizações, entendeu? Então, entre em contato, a gente agradece a parceria de vocês em relação a isso e qualquer coisa, eu e Márcia aqui, a gente está disponível para atender a necessidade de vocês. Tranquilo? Ok, então é isso, pessoal. Qualquer dúvida, falem com a gente. Dúvida de licença também, né? Estou aqui. Tem aqui os links, se vocês tiverem dúvidas com relação à migração, caso ainda não tenha uma versão 9, também a gente está aqui para negociar. Houve também essa modificação nos preços, mas a gente está com uma campanha especial para quem é cliente, né? A gente está considerando a tabela da versão 8 ainda, a gente está com 35% de desconto. Esse 35% é exatamente a diferença dos preços novos para os preços antigos. Então, a gente está considerando para todo mundo que é cliente os preços da versão 8 ainda na tabela antiga para que todo mundo possa atualizar para 9 e possa já receber as novidades que a gente vai continuar lançando. Já lançou na versão e vai continuar lançando aí no decorrer do tempo. E muito obrigada a todos pelo tempo que disponibilizaram aí para estar conosco nessa sexta-feira. Muito obrigada, então. Bom dia a todos. Obrigada, Yuri. Tranquilo. Até a próxima. Tchau, tchau.